Deixa eu colocar para gravar antes que eu esqueça que na primeira aula do curso minha internet estava oscilando, caindo e estava parando de gravar toda hora lá e não teve como eu gravar a primeira aula. Mas agora de vocês aqui já está gravando e a ponto de bala. Como é que vocês estão? Novidade? Alguma coisa? Vamos estudar os bichinhos? Vamos terminar de estudar aí, né? Deixa eu te introduzir os moluscos em vocês. Depois anelídeos, né? Vamos aí depois artrópode, equinodermos, hein? E aí, conversa comigo. Como é que foi a semana? Ó, o Marcelo Lopes está querendo entrar ali, ó. Deixa eu ver, admitir o Marcelo Lopes. Ó, bora lá. Vamos devagarzinho. Calor, tô suando mais que tirador de espírito aqui, ó. Menino, velho, tive que meter um ventilador para dar uma refrescada aqui nas pernas. Vai lá, você vai vir. Só que Kiara vai me dar bom dia? Tem 21, 11 alunos na sala, só uma consegue escrever lá, dá bom dia pro professor. Que maravilha, isso é consideração. Valeu, meu querido. Valeu, bom dia, Camille, bom dia, Matheus. Matheus agora conseguiu dar um bom dia também. Tá, maravilha. Isso aí, meninos, né? Faz fogo. Dá bom dia para quê, professor? Não quero que você dê bom dia para ninguém, não. Maravilha, brigadão, tá? Você, ó, a Kathleen deu bom dia também. Ó, o Matheus, falta de pitu, não, moço. Tá doido? Um calor desse, bebê pitu morre. Tá dentro, ó, Maria Eduarda, bom dia. E aí vai, agora o pessoal devagarzinho parece que está conseguindo abrir o computador aí e teclar bom dia, né? Porque parece que o negócio está difícil. Ó, 11h05, 5 minutinhos nossos de tolerância, né? Que a gente faz toda a aula aí para a galerinha chegar, para a gente começar a trabalhar, né? E não precisar repetir os detalhes. Maravilha? Alguém lembra qual foi o último assunto da última aula? Vamos ver só se a galera está atenta, está participando, ou simplesmente eu estou aqui falando, até a boca espumar. Quem lembra? Vamos lá, escreve para mim. Ó, nematóides. Eu lembro de nematóides, a gente falou sobre as doenças, mas eu acho que eu finalizei, não finalizei, não? Terminamos a última doença lá dos nematóides. Isso, começamos moluscos, tá? Beleza, então, Camille, muito obrigado mesmo, tá? Bora lá então ver esses bichinhos moles, né? Igual o Ti falou para vocês, não é um filo, vamos dizer assim, que tem muita cobrança em provas, mas não deixa de ter sua relevância, sua importância no nosso dia a dia, né? Principalmente na culinária, né? Alguns moluscos são utilizados aí na culinária, principalmente, né, para regiões litorâneas, né, onde é muito comum aí alguns tipos de alimentos, né, a base, né, dos chamados frutos do mar, vamos falar assim, tá? E, né, no nosso dia a dia também a gente não pode esquecer, até mesmo, né, a questão de doenças, né, meninas, que a gente viu as verminoses, lembra da esquistossomose, né? Na esquistossomose a gente tem um hospedeiro intermediário dos moluscos, né? Então, o caramujo, lá, o Bionfalaria, né? O planorbídeo, né? Aquele caramujo ali, ele participa como hospedeiro intermediário do xistossoma, tá? Bom, então vamos lá então. Então, esse aspecto aí da importância ecológica, importância alimentar, acho que ele é mais importante para vocês na hora de uma prova. Tá? Caso contrário, o cara tem que fazer alguma questãozinha fazendo a comparação. Na aula passada eu tinha, né, comentado essa questão aqui com vocês, tá? De classificação embriológica, né? A gente está vendo isso desde o primeiro filo, né? Mostrando, passando de um filo para o outro, algumas características novas vão surgindo. Triblastia a partir de plateumintos, celomados, daqui para frente agora todo mundo é celomado, bilateralidade a partir de plateumintos, protostomado, quinidários para frente, a questão característica dos moluscos aí, né? Ter concha para proteger, apesar que tem alguns representantes que não têm concha, como a lesma, como o polvo, né? Mas, né, é comum a gente colocar sempre a concha, né, presente aí nos moluscos para proteger, na realidade, a região onde estão os órgãos, né? A chamada massa visceral, onde estão as vísceras, estão todos os órgãos do animal. Daqui a pouco eu vou abrir
uma projeção lá do Planeta Bio, lá vocês vão ver direitinho essa questão aí dos órgãos do animal lá dentro, tá? A questão da divisão do corpo, que eu falei para vocês, né? A questão do manto, apareceu a palavra manto, né? Nossa Senhora, não. Falou de manto na prova, né? O que acontece? Né? Lembrar de molusco. É o único grupo que praticamente a gente encontra essa denominação, né? Dessa dobra epidérmica, dessa parte da pele, né? Que secreta células, ou desculpa, tem células que secretam substâncias, inclusive para formar a concha ali. Tá? Divisão do corpo, cabeça, massa visceral e pé, cabeça, pé e massa visceral. Essa é uma divisão, meninos, que ela é o quê? Ela é um dos grupos dos moluscos, que são os gastrópodes, que é esse grupo aqui, ó. Tá? Então, esse grupo aqui dos gastrópodes, é comum os caras colocarem. Como eles são os principais representantes, então por isso que a gente acaba adotando aquilo ali para o aluno memorizar. Né? Fala, divisão em cabeça, tórax, abdômen, isso é artrópode para lá. Né? Então, quando aparece essa divisão de corpo ali, é comum às vezes os caras adotarem um padrão. Né? E o padrão aqui é essa o quê? Se é a cabeça, pé e massa visceral. Né? Por mais que nem todos apresentem. Aqui, por exemplo, tem como classificar os bivalves, né? Ostra, mexilão, cabeça e pé, não tem jeito. Né? Você não tem essa divisão. Aqui, por exemplo, a gente não tem, né? A gente fala só o quê? Só de cabeça e tentáculos. Né? Então, isso daí é a questão aqui também no náutilo, a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é só uma caracterização para vocês associarem a divisão do corpo. Falou de cabeça, manto, pé, né? Massa visceral, etc., já lembra logo de moluscos ali. Apesar de ter toda uma classificação, meninos, mais antiga, né, dos caras colocarem lá a placófora, uniplacófora, monoplacófora, né? Então, assim, tem todo um aspecto primitivo ali, a gente acaba percebendo que os três grupos que aparecem para vocês e que são mais importantes são esses daqui. Tá? Então, quer dizer, o grupo dos gastrópodes, né, onde os caramujos são os principais representantes, mas as lesmas, tá? O grupo dos chamados bivalves, né, que a gente comentou com vocês, aqueles que apresentam, né, válvulas, né, duas conchas ali, né, protegendo o corpo do animal, que aí nós temos os mexilhões e as ostras, muito apreciado na culinária, e o grupo dos chamados cefalópodes, onde a gente tem o polvo e a lula. Tá? Então, assim, são esses representantes que a gente sempre coloca para vocês e que, né, se porventura aparecer em prova, pode ir sem medo de ser feliz, que são eles geralmente que vão ser citados ali. Ah, coloquei aqui de lado, deixa eu colocar lá de novo aqui no cantinho, ó. Não tem nada atrapalhando, não. Bom, aqui, filhotes, um detalhe, né, que às vezes pode aparecer para vocês de forma isolada, né? Eu penso que para o Enem não é uma preocupação, mas a gente sabe que tem alguns vestibulares aí que às vezes o aluno pode ficar preso ao detalhe, uma palavrinha ou outra e não saber de onde que é. Então, é comum aparecer, tá? Principalmente nos cefalópodes, tá? Polvo, lula, e nos gastrópodes, uma estrutura presente na boca, né? Que é uma modificação de uma língua chamada de rádula, né? Então, isso daí só aparece, esse termo rádula só aparece em moluscos. E especificamente aonde? Nos gastrópodes, tá? Caramujo, lesma, e nos cefalópodes, polvo e lula. Então, o que é essa rádula na realidade? É uma língua que parece o quê? Parece um motorzinho ali para triturar. Então, ela raspa o alimento, né? Então, às vezes, o cara coloca lá a presença de uma língua que raspa os alimentos para facilitar a digestão. Então, só existe nos moluscos. Então, é uma adaptação do sistema digestório, tá? Já que o sistema digestório de nematóides para frente é o quê? Completo. Tem boca e tem ânus. E aí, o que acontece? Pode aparecer algumas especializações, tá? Então, aí a presença da rádula é uma característica dos moluscos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês mais. Sistema respiratório. Professor, até agora, porífero, quinidário, plateuminto, nematóide, não tinha nada de sistema respiratório. Todas as trocas gasosas eram feitas por difusão. Trocas entre o corpo do animal, a epiderme e o meio onde ele estava. Seja ele verme, né, seja ele os animais aquáticos ali, não interessava. Agora a gente começa a ter um indício, na realidade, de trocas gasosas mais especializadas. Daqui para frente, agora todo mundo vai apresentar. Então, os animais que são aquáticos, a respiração ela é branquial. Tá? Cuidado, que nem é todo mundo aquático tem respiração braquial, poríferos e quinidários não tem, né? Por difusão, mas daqui para frente agora, todos os animais aquáticos
vão ter o quê? Filamentos, né, de epiderme, né, ou seja, brânquias, né, e através das brânquias é onde vai acontecer essas trocas gasosas. Professor, mas eu tenho os animais, por exemplo, que são terrestres. Eu tenho o quê? Eu tenho o caracol, eu tenho o caramujo, tem a lesma, e aí, tá? Trocas através do quê? Através da pele, o que a gente caracteriza como respiração cutânea, tá? Então, a respiração cutânea, ela é dita aqui, por quê? Porque aqui a gente já vai ter o quê? Já vai ter um sistema circulatório. Então, já há toda uma questão de circulação através de vasos, tá? Eu falo sempre isso para o aluno, eu falo assim, professor, por que que os caras não colocam porífero, né, que é respiração cutânea, né? Não coloca lá quinidário, respiração cutânea, se as trocas acontecem também entre o quê? Entre o corpo do animal e o meio. Porque normalmente a respiração cutânea, que ela é descrita quando há participação do sistema circulatório, tá? E o que que acontece? Aqui a gente já tem um sistema circulatório presente. Por mais que ele seja aberto na maioria dos animais, mas já há o quê? Já há circulação de vasos, já há líquido circulando. Então já há uma troca ali na realidade que já envolve todo um sistema circulatório envolvido, tá? Então por isso que a gente caracteriza como respiração cutânea, tá bom? Que é através da pele. Pulmonar, é claro, gente, que ninguém vai estar falando para vocês, descreva o pulmão de um quê? De um molusco, né? Não vai aparecer isso. Então, o que aparece, tá? Nos primeiros grupos, vamos dizer assim, de vertebrados, até mesmo lá na frente, né? Quando a gente vai estudando anfíbios, por exemplo, quando fala assim, é um pulmão rudimentar, então, na realidade, meninos, é o quê? Uma estrutura saculiforme que a gente fala, né? Ou seja, é um local que armazena ar, ele tem capacidade de armazenar ar. Não é um pulmão para falar que o pulmão tem brônquios, bronquíolos, não tem nada a ver. Mas os caras o quê? Os caras já começam o quê? Já começam a determinar aqui nos moluscos a presença, na realidade, de reservatórios de ar. E esse reservatório ele é importante para os animais terrestres, principalmente, tá? Por quê? Porque os animais aquáticos é branquial e ponto final. Tá bom? Então, o sistema respiratório, a gente começa a caracterizar ele a partir dos moluscos. Daqui para frente, agora, a gente vai ver, tá? Bom, sistema circulatório. Tomar muito cuidado com isso daqui, ó. Eu já vi alunos, né, fazer a definição do sistema circulatório aberto e fechado com a questão da presença e ausência de vasos. Não adota isso como referencial. Tanto no sistema aberto quanto no fechado, existem vasos que transportam aí o líquido circulatório, né? Não vou falar de sangue, porque a gente começa a usar o termo sangue na realidade quando a gente começa a ter pigmentos, principalmente hemoglobina. Nos anelídeos, né, a gente pode falar de sangue. Aí nos artrópodes já não tem, que é um grupo que está à frente, tá? Então vamos usar o termo líquido circulatório, tá? Alguns autores podem colocar hemolinfa, né? Que podem colocar ali líquido circulatório sem usar o termo sangue. Então, líquido que circula no corpo do animal no interior de vasos, tá? Então, o que que acontece? O animal já o quê? Já tem ali um vaso pulsátil, né? Que a gente acaba chamando de coração. Então, é muito comum nos próprios anelídeos que a gente vai ver depois, né? A presença de vasos pulsáteis, porque às vezes o aluno fica o quê? Nossa, é um coração, né? Então quer dizer que é um coração constituído por válvulas. Não, na realidade ele é o quê? Ele é um órgãozinho musculoso ali que tem capacidade de pulsar. E na realidade esses órgãos musculosos que aparecem de forma rudimentar nada mais são do que vasos com capacidade pulsátil. Agora, ficar atento com a questão que a gente chamou atenção, que é o fato de quê? De que se o sistema é aberto, tá? Então quer dizer que o líquido não circula no interior de vasos? Não, não é isso. Ele circula, tá? Inclusive passa por esse coração rudimentar. A questão é o seguinte, a questão é na hora que o quê? Que o coração funciona como uma bomba, o que que ele faz então? Ele impulsiona, ele joga esse líquido. Para os animais que têm sistema circulatório fechado, quando o coração faz isso, o coração bombeia esse líquido lá circulatório e esse líquido circulatório ele circula só dentro dos vasos. Então ele circula totalmente num circuito fechado, tá? Dentro dos vasos e o que? E as trocas que acontecem com os tecidos, com os órgãos, acontecem o quê? Por mediado por capilares, que são vasos finos. Agora, o sistema aberto, quando esse líquido circulatório chega no coração e o coração vai e bombeia,
o que vai acontecer? Vai ter um vaso, né, que vai o quê? Que vai circular esse nutriente, né, e vai jogar ele diretamente nos tecidos. E aí, esse jogar diretamente nos tecidos, ele vai entrar em contato direto com os tecidos. Então, esse líquido que, ora, ele estava sendo bombeado e circulando dentro do vaso, agora ele tem contato direto com os tecidos. Então, a gente fala que o sistema aberto, ele é chamado também de lacunar. Então, quer dizer, o líquido, ele é bombeado, ele é jogado diretamente em contato com os tecidos. Esse é o sistema aberto, tá? Então, vai aparecer aqui, vai aparecer nos artrópodes, tá? E aí depois a tendência, tá, nos vertebrados é todos apresentarem sistema fechado. Existem algumas exceções, tá? Que às vezes essa exceção quando aparece ali que acaba pegando o aluno. Então, aonde começa, a gente começa a falar de sistema circulatório, molusco. Fica em quem? Molusco, anelídeo e artrópode. São os três que a gente fala de sistema circulatório. Nos moluscos é aberto na maioria, só que ele é fechado nos cefalópodes. Polvo e a lula já tem na realidade o quê? Já tem todo um sistema fechado aonde esse líquido circulatório não circula mais em contato com os tecidos. Então tudo dentro de vasos. Aí a gente vai sair daqui e ir para anelídeo. Anelídeo é o quê? Totalmente fechado. Só que aí quando a gente entra nos artrópodes, ele volta a ser aberto. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado com essa denominação de sistema aberto, sistema fechado, tá? E quando os caras querem colocar algo para fazer comparação, geralmente é nesses três filos, molusco, anelídeo e artrópode. Porque dos vertebrados, lá nos cordados, todo mundo tem sistema fechado, tá? E nos anteriores ninguém tem, tá? Então é só nesses três filos ali que a gente começa a falar de sistema circulatório, tá bom? Então aqui ele é aberto ou lacunar, tá vendo? Olha aqui, ó. Você mostra um coraçãozinho, tá? Aí o líquido vai ser bombeado, tá vendo? Olha lá, ó. Aí esse líquido que é bombeado, ele vai para dentro de lacunas, tá vendo? Então, quer dizer, vai entrar em contato direto com os tecidos do animal. Aí depois, o que acontece? Esse líquido é recolhido e volta para o coração de novo. Ninguém fala aqui, tá, meninos? Ninguém fala, ah, ela é sangue venoso, sangue arterial. A gente não usa esse termo aqui. A gente só praticamente usa essa classificação, né, de sistema arterial, sistema venoso, só lá em vertebrados. Só lá nos vertebrados que a gente vê isso com evidência. No caso aqui, é só uma citação de sistema circulatório, tá? Então não esquece, não. Lula e polvo, tudo fechadinho lá dentro. São animais mais complexos, né? São animais mais evoluídos um pouquinho ali. Sistema excretor, tá? A excreção aqui é por estruturas chamadas de nefrídeos, né? Os caras, eu vou desaparecer aqui um pouquinho só para não atrapalhar vocês. Kênio, eu aprendi na ordem anelídeo, artrópode e molusco. Camille, essa questão de ordem é muito complexa, você sabe por quê? Porque o que acontece? Tá? Os caras começam a caracterizar essa classe, uma das classificações para colocar no aspecto evolutivo, a partir do que? A partir da divisão do corpo, a partir da metameria. E a metameria começa nos anelídeos, né? E aí aparecem os artrópodes, que aí é a divisão de cabeça, tórax. Então, alguns autores adotam isso. Então, pela evolução, vamos dizer assim, a mais comum, a mais aceita, que a gente geralmente observa, primeiro você traz molusco, tá? Para depois você caracterizar na realidade anelídeos, porque aí vem a metameria, a divisão do corpo. E a divisão do corpo, ele é um ponto importante na classificação dos animais, tá? Então, eu trabalho, vamos dizer assim, de forma particular, e a maioria dos professores, a maioria dos autores, tá? A gente geralmente utiliza o molusco, iniciando algumas características, a gente aperfeiçoa nos anelídeos ali como sistema fechado e depois acaba o quê? Acaba aperfeiçoando algumas características nos artrópodes, tá? Então, assim, fica a critério de qual que é o evento cobrado, você está entendendo? Porque tem alguns pontos, por exemplo, você vai falar assim, ah, mas então eu vou analisar o sistema circulatório. Aí você já pega o quê? Já pega, começa a falar de fechado aqui, aí no anelídeo totalmente fechado, aí no artrópode ele é aberto. Aí o menino fala, ah, então a artrópode tem que ter vindo antes. Mas um aspecto importante é a divisão do corpo, é a metameria. E a metameria começa nos anelídeos e continua nos artrópodes, molusco não tem. Então, é muito variável isso daí,
tá? E geralmente quando os caras colocam lá para vocês, ele coloca no cladograma, ele coloca a árvore genealógica, a filogenética, ele já coloca identificado para vocês ali. Então eu penso que não vai ser um problema não, viu, Camille? Tá? Mas eu gosto de trabalhar essa ordem aí, que eu acho que ela é uma ordem mais coerente, tá bom? Meninos, olha só, a excreção, né? Lembra, né, que a excreção aqui, ninguém está falando de rins, por mais que às vezes alguns autores colocam lá, um rim primitivo, né? Aqui o que que a gente está mostrando na realidade? Aqui são estruturas chamadas de nefrídeos, né? Pronefrídeos, né? Então, aonde começou o sistema excretor ser falado ali, né? Ser citado pela primeira vez? Porífero não tinha, quinidário não tinha, plateuminto, celoflama. Então, eram células que estavam espalhadas. Aí nos nematóides, que são os vermes que a gente acabou de passar por eles, né? Falava lá de renetes, falava de tubos, né? Que recolhem os excretas, né? Do celoma do animal, do falso celoma e joga para fora. Daqui para frente todo mundo tem celoma, né? Então esse líquido praticamente ali cheio de excretas, tá? Ele fica armazenado nesses espaços internos. Então acaba sendo necessário que, tá? Que ele seja recolhido e levado para fora. Então aí a estrutura que recolhe, tá vendo? Olha aqui para você ver, ó, né? Então a abertura desse nefrídeo, ele tá para a cavidade, tá? Celomática, tá? E aí o que que acontece? Ele recolhe isso daqui e joga para fora do corpo do animal. Então daqui para frente agora, toda a estrutura excretora, ela vai ter o quê? Ela vai ter um poro, um local de captação, ela vai ter uma tubulação, tá? Para o quê? Para circulação, e ela vai ter um poro excretor, que a gente fala, um poro que vai o quê? Que vai dirigir para fora do corpo do animal, tá? Então a característica agora da estrutura excretora, qualquer que seja ela sempre vai ter essa característica. Um local para recolhimento, uma abertura para recolhimento, uma tubulação para circulação e depois um poro para excreção, tá? Então, a gente caracteriza o nefrídeo daqui para frente aqui agora como sendo algo, vamos dizer assim, que vai predominar. Só que aí, o que que acontece? Aí a gente chega nos anelídeos, tá? Aí vem o quê? Vem o nefrídeo ali também citado. Aí quando a gente começa em artrópodes, aí a gente já começa a falar de túbulos de Malpighi, começa a falar de glândulas coxais, tá vendo? Por isso que esses dois grupos ali, eles acabam aparecendo primeiro. Molusco dando o quê? Dando continuidade, né? Dando o aparecimento, por exemplo, de algumas estruturas como os nefrídeos, continua nos anelídeos para mudar nos artrópodes lá na frente, tá? Então tá aqui, ó, tá? Um desenho para vocês, é claro, né, que ninguém vai fazer um corte de um gastrópode, de um caramujo e pedir para o aluno identificar todos os órgãos, né, gente? O Enem não vai fazer isso nunca com vocês, tá? Então aqui a gente tem um corte interno ali mostrando essa excreção. O sistema nervoso, meninos, lembra que de plateumintos para frente, a gente falou para vocês que ele, que ele praticamente passa a ser citado como sistema ganglionar, né? Então, plateuminto, nematóide, anelídeo, molusco, artrópode, né? Então, ele que acaba prevalecendo. A única diferença que a gente tem é o sistema o quê? Difuso, né? Lá dos... deixa eu abrir aqui, fica parecendo que eu não estou me vendo aqui, eu não estou dando aula, não estou aparecendo para vocês. Tá? Então, lembra do sistema difuso lá dos quinidários? Ali dali para frente, todo mundo ganglionar. Tá? Então, o que é a tendência desse sistema ganglionar? Né? É uma concentração de massas nervosas, de células nervosas. Porque lá na frente, nos vertebrados, quando se fala de encéfalo, né, de todos aqueles órgãos que compõem ali o sistema nervoso central, aquilo ali nada mais é do que uma massa nervosa, é o tecido nervoso. E o tecido nervoso, o que acontece? Ele é formado por células nervosas, né? Neuróglia, as células de neuróglia, os neurônios, etc. Então, aqui, o que que a gente tem na realidade, né? Nesse sistema rudimentar dos invertebrados, tá? Uma concentração de células nervosas que formam essas massas chamadas de gânglios, tá? E que esses gânglios podem se espalhar pelo corpo do animal, né? Mas que há uma tendência maior de uma concentração na região da cabeça. Por quê? Por causa dos órgãos sensoriais, né? Então lembra que aqui nós podemos ter animais que têm antenas, né? Lembra que nós podemos ter o que? Aí entra os artrópodes, que já vem bastante órgão sensorial, muita estrutura sensorial, tá? Os anelídeos também, né, apresentam estruturas sensoriais, né? Então, plateumintos, lembra? Dos vermes, na realidade. Então, por quê? Porque a gente já teve a cefalização, né? A cabeça surgindo lá nos plateumintos. Então, daqui para frente,
a gente percebe essa concentração de gânglios. Pode aparecer a distribuição desses gânglios de acordo com o quê? Com o corpo dos gastrópodes, né? Ah, gânglios cerebrais, é porque está na cabeça. Gânglios pedais, é porque está aqui, ó, nessa região aqui, né, dessa massa visceral, ou perdão, essa massa musculosa, esse pé musculoso, né, como alguns autores trazem. E os gânglios viscerais, que seriam o quê? Espalhados aqui, ó, por toda a parte do corpo do animal, que é aquela parte que está protegida pela concha. Tá? Então, isso aqui seria a massa visceral, ó, aqui dentro está cheio de órgãos. Tá? Então, é aquela divisão, ó, cabeça, pé, que na realidade não é um pé, né? O que mais dá para a gente observar essa presença de